Olá, meu amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Hoje, pela graça de Deus, estaremos estudando mais uma lição, mais um tema interessante da nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos. Estaremos estudando sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Que maravilha! Uma perspectiva pentecostal. Uma perspectiva pentecostal de missões vai nos falar certamente sobre a dependência do Espírito Santo no fazer missões. Muita gente fala na importância do fazer missões, mas não se atenta, não se detém nesse tema tão importante que é a dependência do Espírito Santo no fazer missionário. O fazer missionário, desde os primórdios da história do povo de Deus, está ligado de uma maneira direta, de uma maneira objetiva e posso dizer até intrínseca, ligada diretamente à dependência de Deus. E quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, encontramos a igreja sendo inaugurada, se mostrando ao mundo e sendo capacitada pelo Espírito Santo para fazer missões. A igreja hoje também faz missões, mas a lição me chama e chama você a refletirmos juntos de que maneira estamos fazendo missões, de que forma estamos fazendo missões. Como é a nossa preocupação com missões? Estamos priorizando missões ou estamos fazendo por fazer? Ou apenas porque entendemos ser uma obrigação? Daí a importância dessa lição. O texto de ouro é Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, disse Jesus. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Se pararmos para analisar somente esse versículo, com as suas divisões principais, ou pelo menos com a sua abrangência, já teríamos aqui uma aula extraordinária. Porque Atos 1:8 encerra a grande comissão. Vamos começar por aqui. Atos 1:8 fala da abrangência da grande comissão. Mas Atos 1:8 também fala da capacitação espiritual no fazer missionário. Atos 1:8 não fala só disso, desses 3 pontos que já mencionei. Fala também da simultaneidade. É a teologia do tanto como. Que é isso, pastor? Você poderia perguntar? É o ensino de Jesus sobre a importância de se fazer missões em mais de um lugar ao mesmo tempo, ou em vários lugares ao mesmo tempo. Durante algum tempo, alguns líderes, por entender de forma errada esse texto, chegaram a ensinar que primeiro eu teria que, por exemplo, a igreja teria
que fazer missões. Desculpe. Aqui em Santa Inês, por exemplo, se a igreja foi plantada aqui, então eu teria que evangelizar toda Santa Inês primeiro, ou os nossos primeiros irmãos, os pioneiros, João Jonas, pastor João Jonas. Deveria evangelizar toda Santa Inês primeiro, depois o irmão Clarindo, que ficou como dirigente, teria que evangelizar todas as casas, aí só depois é que ele poderia ir para Tufilândia, Igarapé do Meio, Alto Alegre, Bom Jardim, etc. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que é tanto como, isto é, em Jerusalém e ao mesmo tempo em Samaria, ao mesmo tempo em toda a Judéia e ao mesmo tempo nos confins da terra. Porque Deus sabe que nem todos se converterão, nem todos crerão, nem todos receberão a mensagem. Então, ele ensinou a teologia do tanto como, simultaneidade. Enquanto a igreja falava de Jesus em Jerusalém, alguém estava falando na Judéia, região sul da Palestina naqueles dias, sul de Israel naqueles dias. Enquanto estava alguém falando de Jesus em Jerusalém e na Judéia, uma outra equipe já estava em Samaria, região central de Israel, naqueles dias. Mas enquanto a igreja testemunhava de Jesus em Jerusalém, na Judéia e em Samaria, alguém estava falando de Jesus já nos confins da terra, levando a palavra, levando a mensagem até aos confins da terra. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Então repita comigo, ou vamos repetir aqui mentalmente para melhor aprendizado. Atos 1:8 é o encerramento da grande comissão, como se fosse a conclusão, a aplicação de Jesus sobre a grande comissão. Atos 1:8 fala da abrangência até onde deveria chegar a igreja. Atos 1:8 fala da capacitação da igreja para fazer missões. E Atos 1:8 fala da simultaneidade. Lhe mostrei, então, quatro lições extraordinárias em Atos 1:8. Porém, tem mais uma que eu quero destacar para você. Atos 1:8 é o esboço do livro de Atos dos Apóstolos. Se você lê acuradamente o livro de Atos dos Apóstolos, você vai aprender que nos primeiros capítulos a igreja está em Jerusalém. A partir do capítulo 8, a igreja já aparece em Samaria. Do capítulo 9 até o capítulo 11, a igreja está, até o capítulo 10, a igreja está na Judéia, 10 especificamente, ministério de Pedro. Mas no capítulo 11, a igreja rompe os limites nacionais e um grupo de crentes já está falando de Jesus em Antioquia. Esse grupo de cristãos chega até Antioquia, que era a capital da Síria, um país ao norte de Israel. Assim, a igreja rompeu o seu status de igreja local, de igreja regional ou nacional. Primeiro ela rompe logo bem no dia de Pentecoste.
você observa que ela não rompeu no sentido de ir, mas ela rompeu pregando o evangelho a pessoas de pelo menos 15 nações que estavam presentes no dia de Pentecoste. Então, já o dia de Pentecoste é um culto internacional, é um culto global, porque as pessoas de outros países estavam em Jerusalém. Isso é importantíssimo. As pessoas de outras nações, de outros povos, estavam em Jerusalém. Mas a ênfase da lição é a perspectiva pentecostal. Então eu apresentei 5 lições extraídas de Atos 1:8. E quero mencionar a verdade prática para você. O Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Essa é a crença dos pentecostais clássicos. Essa é a crença de todos os evangélicos que acreditam na autoridade da Bíblia Sagrada, na atualidade da Bíblia Sagrada, na inspiração verbal e plenária, ou seja, o Espírito Santo inspirou a Bíblia de forma verbal, palavra por palavra, verbo por verbo. Mas ele inspirou de forma plenária também, isto é, todas as palavras da Bíblia, forma plena, completa, cabal, global. Essa é a crença dos pentecostais clássicos. Mas é só isso, pastor Raifran? Não. Os pentecostais clássicos acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo e acreditam também na atualidade dos dons. O Espírito Santo ainda hoje convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo hoje, nos nossos dias, em nossos dias, convida o pecador a Cristo. O Espírito Santo opera a regeneração, isto é, o novo nascimento. Mas é só isso, pastor? Não. O Espírito Santo nos capacita com o mesmo poder, o poder divino, como ele fez no dia de Pentecostes em Jerusalém. Ele nos capacita. Ele capacita o homem, a mulher, ele capacita os crentes que o buscam, que acreditam nele e que desejam fazer a obra de Deus de uma forma especial, de uma forma extraordinária. Temos o missionário João Neto nos acompanhando lá de Portugal. Que Deus abençoe você, querido missionário. Você já está fazendo missões transculturais no poder do Espírito Santo. Temos muitos irmãos nos acompanhando, irmã Gardênia Leite, nós temos a irmã Rosa, nós temos Thalia Ferreira nos acompanhando, Stephanie Trindade, que é daqui mesmo de Santa Inês, e muita gente nos acompanhando. Assembleia de Deus de Santa Eulália, nós temos Leandro. Meus irmãos, são muitas pessoas, me perdoe por eu não poder, eu estou sozinho aqui na minha biblioteca nesse momento, a família está se preparando para sair para a nossa escola dominical às 9 horas, no Templo Central, daqui a pouquinho. Irmã Socorro Costa, que Deus te abençoe, irmão Edi, está nos acompanhando, temos também Elintaro, é assim que está escrito aqui, não sei realmente o nome. Deus abençoe, irmãos de Chapadinha, irmãos de São Luís, irmãos de Portugal, muita gente nos acompanhando, graças a Deus, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Tiago Almeida também está nos acompanhando, irmão Chagas, Neemias,
Neemias, que Deus abençoe, Neemias. Glória a Deus. Bem, eu vou voltar aqui ao comentário que estava fazendo sobre a perspectiva pentecostal de missões. É óbvio, é claro e é conhecido de todos que os pentecostais são um grupo de cristãos que já se tornaram conhecidos universalmente, mundialmente, como alguém que tem uma marca, uma paixão por evangelismo e missões. Essa marca está presente na vida de todo pentecostal clássico. Essa palavra clássico é um termo que os estudiosos da religião, sociólogos e antropólogos também estudam para diferenciar os pentecostais que são mais apegados à tradição pentecostal, para diferenciá-los dos neopentecostais. Então, nós, assembleianos, ligados à CGADB, à CEADEMA, nós somos pentecostais clássicos. E além de acreditarmos na autoridade das Escrituras, nós acreditamos também na atualidade do batismo com o Espírito Santo, na atualidade dos dons, acreditamos no revestimento de poder para fazermos missões. E isso é extraordinário. Pastor, e qual é a prova bíblica de tudo isso? Bem, eu vou lhe dar aqui algumas razões. Os pentecostais têm sido usados por Deus durante toda a história a partir de Jerusalém. Como acabei de falar agora há pouco, nos capítulos de 1 a 7, a igreja está em Jerusalém. É só olhar Atos, livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 8, a igreja sai de Jerusalém, o evangelista Filipe, o diácono evangelista, missionário Filipe, está pregando em Samaria. Mas esse mesmo homem é designado pelo Senhor para ir à estrada de Gaza. Infelizmente, quando a gente escuta hoje a palavra Gaza, a gente associa com faixa de Gaza. E o que está acontecendo é lamentável. Uma guerra na faixa de Gaza. Mas o texto de Atos 8 não fala dessa guerra. O texto de Atos 8 fala de uma outra guerra, que é a guerra contra o pecado. A guerra para trazer pessoas das trevas para a luz. Foi isso que Filipe foi fazer, guiado pelo Espírito Santo. Pois o Espírito Santo lhe dirige a sair, um anjo do Senhor lhe dá uma palavra para sair daquela região de Samaria e até o caminho, a estrada de Gaza. E ele vai, fica em um determinado lugar e percebe que um carro passava e o Espírito Santo agora lhe diz: acompanhe esse carro. E ele corre apressadamente. O carro não era de tração, não era motorizado, não era mecanizado, era tração animal. Por isso é que Filipe consegue correr, acompanhar o carro, e logo ele é convidado a entrar e explicar as Escrituras para o cidadão que ali estava lendo o profeta Isaías, pois ele tinha ido a Jerusalém adorar. Que maravilha! Tinha ido a Jerusalém adorar. Possivelmente era alguém que, mesmo não vivendo, não morando, e não sendo um hebreu, não sendo um israelense, mas vivia em uma outra nação e creu no Deus de Israel. Mas agora ele está lendo o livro do profeta Isaías e o missionário Filipe é orientado pelo Espírito Santo para lhe mostrar Cristo, lhe mostrar salvação em Cristo. E ele crê. Isso já era uma forma
de romper as barreiras locais e regionais. Mas no capítulo 11, um grupo de cristãos já está pregando em outros lugares além de Israel. Missões transculturais. Quando chegamos no capítulo 13, agora não é só um grupo de cristãos, agora um pequeno grupo, agora é uma igreja se tornando a base de missões transculturais para o mundo. Pois da cidade de Antioquia sai Barnabé e Paulo. Barnabé e Saulo saem da cidade de Antioquia e vão para ministrar a palavra em diversos lugares do mundo. A lição nos diz que naqueles dias, só um minutinho aqui para eu mostrar as 4 províncias romanas mais importantes do primeiro século. Olha o que o Espírito Santo faz. Ele prepara a igreja em Antioquia. Primeiro ele prepara Jerusalém. Depois a base missionária internacional sai de Jerusalém e vai para Antioquia. No capítulo 12, no capítulo 13, especificamente o 13, a igreja está orando e jejuando. E diz o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha quem é que chama: o Espírito Santo. Quem capacita? O Espírito Santo. É por isso que Atos 1:8 diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis poder, recebereis o dínamo. A palavra poder ali é dinamis, ou dinamos, que quer dizer exatamente força extraordinária. Daí vem a palavra portuguesa dínamo. Dinamizar é a ação do Espírito Santo, é a atuação, o propósito do Espírito Santo na vida dos crentes. Por isso que, para os pentecostais clássicos, para os assembleianos e todos os que acreditam no derramamento atual, contemporâneo do Espírito Santo, para todos estes, missões está estritamente ligada ao poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que chama para missões, é o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que dá a direção para o missionário no campo de trabalho. E olha o que o Espírito Santo fez quando guia a primeira equipe. Essa primeira equipe e depois uma segunda equipe, primeiro Barnabé e Saulo, depois Paulo e Silas, Lucas e tantos outros, eles visitam as 4 províncias romanas mais importantes do primeiro século. Quais eram estas províncias? Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Ou seja, as 4 regiões mais importantes do Império Romano do primeiro século foram alcançadas pelo Evangelho, foram alcançadas pelo trabalho missionário de Barnabé e Saulo, Paulo e Silas, Lucas, Timóteo, Tito, Priscila, Áquila e tantos outros, Apolo, por exemplo, estes homens que deram a sua vida por missões. E estamos estudando na lição de hoje a perspectiva pentecostal em missões. Mas quero mostrar para você, já na segunda parte, no segundo tópico da lição de hoje, o período em que a igreja cristã viveu. Seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou um poderoso movimento de missões. E os primeiros capítulos de Atos explicam a razão desse crescimento. Qual era a razão? Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, o Espírito Santo revestia os pregadores. Os pregadores deveriam buscar o poder do Espírito Santo para estarem revestidos. Isso se cumpriu em Atos 2, o que foi prometido em Atos 1:8, se cumpriu em Atos 2, no capítulo inteiro, depois se repete no capítulo 4, depois é visto na vida de Estevão e na vida dos diáconos em Jerusalém,
torna-se repetir em Atos 8, quando o Espírito é derramado abundantemente em Samaria, depois em Éfeso, e depois na vida dos apóstolos e discípulos de Jesus por toda a parte. Nós temos historiadores cristãos que nos dão informações dos registros de que nunca houve um século, nunca houve um período longo da história em que o Espírito Santo não fosse derramado como aconteceu em Jerusalém. É por isso que somos pentecostais, evangélicos, cristãos evangélicos pentecostais, porque acreditamos na atualidade do batismo, na atualidade do revestimento do Espírito Santo, para fazermos missões, para fazermos a obra de Cristo Jesus. A expansão da primeira igreja foi devido a isso, mas aqui tem um detalhe muito interessante. O apóstolo Pedro, que foi um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os homens e mulheres são alvos do amor de Deus, pois Deus não faz acepção de pessoas. Paulo entendeu isso desde cedo, aliás, de uma forma mais abrangente do que o próprio Pedro. E Paulo foi chamado então para pregar o evangelho em muitas nações, em todo o mundo conhecido naquela época. E ele é o responsável por levar, por exemplo, o evangelho não só em Antioquia, mas também em Atenas, em Éfeso, em Corinto e Tessalônica e na ilha de Malta, até chegar em Roma. Roma era a capital mundial do Império Romano. Era a cidade politicamente mais importante do mundo. Mas o evangelho chegou lá. Paulo esteve lá. Paulo anunciou a mensagem do evangelho lá. Ele, no primeiro momento, passa 2 anos em uma casa alugada, preso. Ah, mas que tipo de missões é essa? Foi a maneira que o Espírito Santo entendeu propícia para que Paulo estivesse em Roma naquele primeiro momento. É claro que depois ele esteve lá outra vez e foi preso de novo pelas perseguições promovidas pelos judeus e foi morto em Roma. Mas o seu testemunho não está morto, não ficou restrito a Roma. O testemunho dado por Paulo acerca do Evangelho de Cristo ficou registrado em 13 epístolas, 13 cartas pastorais, teológicas, instrutivas, que usamos hoje, extraídas do Novo Testamento, que compõem o Novo Testamento e que edificam a Igreja de Cristo em toda a terra. Mas eu preciso ainda dar outra informação. Qual é a função do Espírito Santo na obra missionária? Ele tem muitas ações, muitas atribuições, mas a obra missionária, ela está de um modo tão exclusivo ligada ao poder do Espírito Santo que os pentecostais no mundo hoje constituem o maior grupo de cristãos em todas as nações do mundo por acreditar no mover, na ação, na realização, na atividade contemporânea do Espírito Santo, não somente para regenerar, não somente para convencer, convidar e regenerar, mas também para batizar. Sim, ele batiza no corpo, mas ele batiza também o cristão individualmente, e essa é uma experiência pós-salvação. O Espírito Santo reveste o cristão. De que maneira, pastor? Reveste, dá poder, dá capacidade, capacitação espiritual, fazendo esse cristão ter mais sede de Deus, fazendo esse cristão estar mais aberto às operações divinas,
e revestindo esse cristão do poder do Espírito Santo para pregar, para testemunhar, para ganhar almas e até mesmo para fazer missões transculturais. Isso é importante. Ele é quem escolhe e envia o missionário para anunciarem as boas novas. O missionário para anunciar as boas novas de salvação. E eu quero citar para você um resumo feito pelo pastor Antônio Gilberto, de quem tive o privilégio de ser aluno no seminário da Assembleia de Deus em Belém do Pará. O professor e pastor Antônio Gilberto, no seu livro Verdades Pentecostais, ele faz um resumo das ações do Espírito Santo, dizendo que, com relação ao missionário, o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona. Escolhe, capacita, envia e direciona o missionário aos povos não evangelizados. Aí fica claro que o Deus da Bíblia não é aquele que o deísmo propaga, pois o deísmo propaga um Deus impessoal, que um dia criou o homem e o deixou de qualquer modo. Não. A Bíblia nos fala do Deus pessoal, o Deus que intervém na história e na vida do homem, o Deus que se importa, o Deus que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a igreja por meio do Espírito Santo, pois a igreja é o tabernáculo, é o templo do Espírito Santo. Mas você, que é um cristão regenerado, pode ser cheio do Espírito Santo, pode ser dirigido pelo Espírito Santo, pode ser revestido de poder do Espírito Santo, recebendo assim a capacitação para pregar, para testemunhar. Não esqueça que esse testemunho deve ser dado no mundo inteiro. Essa é a ênfase da nossa lição, até aos confins da terra. Que o eterno Deus nos abençoe, que o eterno Deus nos ajude a compreender a importância dessa lição, pois aqui nós estudamos uma das mais importantes ações dos pentecostais no mundo, que é a sua contribuição para missões. Desde o século passado, desde o início do século XX, os pentecostais se destacaram fazendo missões mundiais. E continua essa obra até que Cristo venha, até que Cristo volte. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine debaixo do poder do Espírito Santo, pois o maior promotor de missões mundiais é o Espírito Santo. Ele quer guiar você, ele quer encher você, ele quer capacitar você e ele quer que você viva debaixo de sua direção. Querido aluno, querido professor da escola dominical, que Deus abençoe você.